noite. Nós estamos aqui com mais uma das nossas lives formativas sobre o tempo litúrgico. Hoje, de modo especial, a gente inaugura uma formação sobre o tempo comum. Estamos aqui eu, o Frater Jefferson, a irmã Deise e também o Frater Hilton. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo que é tão caro para a vida da igreja. Estamos no ano de São José. Consagremos a ele a nossa vida, a nossa caminhada nesse tempo comum, tão ordinário e tão próprio para refletirmos a caminhada de Jesus. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda neste momento de angústia e de dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, somente para a gente poder se situar um pouquinho no tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando nós iniciamos essa formação proposta pelo plano de pastoral, nós iniciamos com o ano civil. E foi justamente na época ali de fevereiro, mais ou menos, então nós começamos a formação com o tempo da quaresma, depois passamos em seguida para o tempo pascal e agora nós entramos no tempo comum e eu gostaria assim de situar um pouquinho para que vocês pudessem contemplar esta construção de todo o ano litúrgico. Então, o ano litúrgico que a Igreja propõe, que a Igreja Católica propõe para nós nessa caminhada durante todo o ano, ele tem início aqui na primeira semana do Advento. Então, primeira semana, segunda semana, e como vocês podem perceber, temos aqui um tom róseo, e depois continua aqui a quarta semana. O que quer dizer isso? Que é o domingo letário, que se aproxima o tempo do Natal. Depois nós temos aqui todo o ciclo do Natal, né? É como se fosse uma grande celebração, porque é a extensão de toda a festa do Natal. Em seguida, depois da festa da solenidade da Epifania do Senhor e do Batismo do Senhor, nós entramos aqui no tempo comum. Então, nós passamos a viver as 7 primeiras semanas do tempo comum. Em seguida, nós entramos na quarta-feira de cinzas, que dá início ao tempo da quaresma. Primeira semana, segunda semana, terceira semana da quaresma, e chegamos aqui, nós vemos que tem esse róseo também, como aqui no tempo do Advento. Por quê? Aqui nós chamamos o domingo da alegria. Domingo que, como se dissesse, se aproxima a grande festa. Assim também como aqui no Advento nós vemos esse domingo letare, ou domingo gaudete, que diz, que significa o domingo da alegria, se aproxima a grande festa. E aqui, depois, logo em seguida, ao domingo de Ramos, nós entramos no Tríduo Pascal. É uma grande celebração que nos prepara já para a Páscoa. Então, temos aqui a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado do Aleluia, que já é o Tríduo Pascal e é a grande festa da Páscoa. A festa da Páscoa, que depois do tempo pascal, que nós já estamos que nós já terminamos, o domingo de Páscoa, segunda semana, terceira semana, quarta, quinta, sexta, sétima, e terminamos aqui o tempo pascal com a festa de Pentecostes. Então, nesse domingo, nós terminamos esse prolongamento da festa da Páscoa com o domingo de Pentecostes. Em seguida, no domingo próximo, nós temos a solenidade da Santíssima Trindade e depois
a solenidade de Corpus Christi, né? E nós já entramos, depois da festa de Pentecostes, já entramos na 8ª semana, que dá continuidade a estas 7 semanas que nós tivemos aqui. Nessa primeira fase aqui do tempo comum, nós damos continuidade aqui, a partir da 8ª semana, a vivenciar esse tempo comum, né? E depois, com a festa de Cristo Rei, em seguida nós terminamos esse tempo litúrgico e damos início ao novo tempo litúrgico que recomeça com o Advento. Então, com essa explicação, a gente gostaria assim, de situar, né, que agora o Frater Jefferson, ele vai dar uma explicação agora do tempo comum, que nós reiniciamos aqui com a 8ª semana do tempo comum. Então nós escutamos um pouquinho da irmã Deise explicando sobre o desenrolar, o desenvolver do ano litúrgico. E aqui, de modo especial, nós vamos aprofundar, conversar um pouquinho sobre o tempo comum. O tempo comum, ele também é chamado de tempo ordinário, mas também ele pode ser chamado de tempo durante o ano, aquilo que se desenvolve durante o ano. O tempo comum, ele, apesar de levar esse nome de ordinário, ele tem uma riqueza muito grande, que foi ressaltada já no Concílio Vaticano II. E o tempo comum é a lembrança do sagrado ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, ao longo da sua vida. Então, quando nós iniciamos o tempo comum, nós iniciamos a partir do batismo. A primeira parte do tempo comum, ela é iniciada com o batismo de Jesus, que nos insere no mistério de formação cristã. Os primeiros domingos que vamos celebrando do tempo comum, ele tem essa prerrogativa de nos formar quanto cristãos para futuramente fazermos parte dessa dimensão missionária que é a vida cristã. A primeira parte, ela é iniciada logo ali depois do batismo, como já disse, e se estende até a terça-feira antes da quaresma, ou seja, lá mais ou menos pela 9ª semana, 7ª a 9ª semana, a gente inicia a quaresma e naquela terça-feira, antes das primeiras vésperas, da quarta-feira de cinzas, a gente vive esse tempo comum. A segunda parte, ela é um pouco maior, ela já é formada de 25 a 29 semanas, que é aquela que nós iniciamos no tempo de agora. E ela se inicia após Pentecostes, e aí vamos lembrar o significado que é Pentecostes na vida do cristão, esse chamado, a recebida do Espírito Santo que nos impulsiona para a vivência no mundo, de sermos testemunhas de Jesus no mundo todo. E aí nós celebramos a partir da segunda-feira, depois de Pentecostes, temos algumas solenidades nesse período, como a solenidade que a irmã já adiantou, solenidade de Trindade Santa, temos a solenidade de Corpus Christi, e ela se estende durante 29 semanas a mais. E vamos encerrar esse segundo tempo, esse segundo ciclo do tempo comum com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Mas, como eu já tinha comentado, nem sempre a gente deu tanta ênfase, tanta importância ao tempo comum. Antes do Concílio Vaticano II, lá em 1964, antes disso, era simplesmente chamado de tempo depois da Epifania ou tempo depois do Pentecostes, sem muita organização, no sentido de trazer ou de enfatizar o que esse tempo tem de importante para a caminhada cristã. E depois do Concílio Vaticano II, ele reestrutura os domingos de forma que possamos viver melhor essas etapas, tanto do chamamento do ser cristão, provocado por Jesus, mas também da dimensão missionária que se desenrola nesse período litúrgico. A teologia e a espiritualidade do tempo comum, ela ressalta aquilo que é mais ordinário na vida de Jesus, aquilo que é rotineiro, que
ele chama os seus discípulos, forma, prepara e também envia. A mística, a dinâmica do tempo comum também é perpassada por essa dimensão de formação e de envio missionário. Nessa celebração que nós nos encontramos de domingo a domingo, ela tem como objetivo preparar a comunidade cristã para mergulhar cada vez mais naquilo que Jesus nos explicou em sua palavra, em seus atos e gestos. Então, de domingo a domingo, nós somos imergidos nessa palavra que se configura e se torna cada vez mais presente a partir de quando assumimos em nossa vida aquilo que ele nos ensina. Após o Vaticano II, como eu já tinha comentado, existe uma revalorização do domingo como o dia do Senhor. Então, é o dia que nos encontramos para celebrar a Eucaristia, mas também é o dia em que fazemos memória de Jesus ressuscitado. Então, há uma ressignificação do domingo como dia principal e de encontro da comunidade cristã. E de domingo a domingo nós temos um itinerário do lecionário, também dos prefácios, que formam a comunidade cristã com aquilo que é essencial para a nossa caminhada. Por exemplo, vamos buscar referência para mergulhar no tempo comum a partir dos prefácios. Rezado pelo padre, o prefácio do tempo comum diz o seguinte: na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. E aqui nós vamos mergulhar no cerne, no centro da liturgia do tempo comum, que diz: por ele, vós nos chamaste das trevas à luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar a todo o mundo as vossas maravilhas. Então aqui nós temos como cerne, como centro, a dimensão da salvação trazida por Jesus na sua morte e ressurreição, que nos resgata da situação do pecado, da dimensão do pecado, nos trazendo a luz eterna, de vivermos, de sermos filhos de Deus, com um aspecto muito interessante, de anunciar a todas as nações, a todo o mundo, as maravilhas trazidas por Jesus, de forma especial, através de suas parábolas, através de sua vivência, no tempo comum, onde ele manifesta no tempo ordinário a sua vida. Vamos buscar agora no prefácio do tempo comum, prefácio número 9, que tem como título O Dia do Senhor. E diz o seguinte: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Aí aqui entra no cerne, que diz o seguinte: hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousa junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, o domingo como o tempo festivo. O domingo como o dia principal, o dia da ressurreição, na qual nos encontramos para celebrar a palavra e repartir o pão. Dois aspectos muito importantes. Ouvir a Jesus, que se manifesta também no tempo comum, na sua vida cotidiana, no ordinário, mas para repartir o pão consagrado, que é ele mesmo que se entrega a nós como alimento. Recordando essa passagem da ressurreição. E aí um outro ponto que nos chama a atenção é de que um dia contemplaremos vossa face
e louvaremos sem fim a vossa misericórdia, ou seja, fazendo memória da nossa vida futura. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. No tempo comum, a liturgia da palavra é uma grande fonte de riqueza para nós, onde vamos experimentar e ter um contato direto, de forma organizada, durante todo o ano litúrgico, sobre a manifestação daquilo que Jesus vem nos ensinar. Então, já no segundo domingo, nós temos algo de muito importante no segundo domingo do tempo comum, que é a passagem do primeiro agrupamento daqueles que se unem a Jesus de forma a formar um grupo. Então vamos ver lá em João Batista que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que estavam com João Batista, ouviram-no falar e seguiram Jesus. Então, nesse sentido, nós temos aqui a formação do primeiro grupo de Jesus. Essa leitura ela não é colocada ali de forma sem sentido, tem um propósito. De forma que, no tempo comum, temos essa significação da formação da comunidade cristã. A comunidade cristã que está unindo-se à caminhada de Jesus. Já no terceiro domingo do tempo comum, a gente tem como meditação a seguinte leitura: depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia anunciando o Evangelho de Deus. O tempo está realizado e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então aqui Jesus vem nos falar sobre a questão do tempo. O tempo já está completando. O tempo já está completado. Então o grande anúncio de Jesus, não só para aqueles discípulos naquele tempo, mas para toda a humanidade em todo o tempo, é de que nos convertamos e que creiamos no Evangelho pregado por Ele, na sua própria manifestação, Ele que é o Filho de Deus. E outros temas vão formando a comunidade cristã ainda em nosso tempo, como a enfermidade, como a cura, também a lepra do pecado, a misericórdia, o homem e o sábado, a semente que cresce. Aqui vão sendo pinceladas aquilo que a gente vai compreender e que é revelado por Jesus sobre a compreensão do reino de Deus. O reino de Deus que é anunciado por Jesus a pedido do Pai, ele toma a sua configuração a partir da revelação de Jesus. Em seus atos, em suas parábolas, que Jesus vai formando a comunidade cristã. E aqui nós chegamos a um ponto que é muito essencial dentro do tempo comum: as parábolas. As parábolas são reflexões de forma figurada, na qual Jesus vai falar de uma dimensão que ainda não está muito clara para a comunidade cristã. Então Jesus vai usar de elementos muito próprios da sua realidade, elementos pastoris, como a semente, como a moeda, o pastor, o rebanho, essas figuras de linguagem para nos formar na compreensão do que é o reino de Deus. O reino de Deus que está para além daquilo que é físico, é uma dimensão espiritual, mas que começa já aqui no nosso plano terrestre. Então, nesse itinerário catequético da liturgia da palavra, durante o tempo comum, Jesus nos anuncia o reino de Deus. Um reino de Deus que tenhamos vida em abundância, onde nós somos irmanados na filiação paterna trazida por Deus Pai, a qual Jesus nos chama de irmãos, de amigos. Então, é formada através da catequese de Jesus
essa compreensão do que é o reino de Deus. Então, nessa primeira parte, desse primeiro ciclo, na verdade, do tempo comum, a gente vê essa formação da comunidade cristã. No segundo ciclo, que é logo após Pentecostes, nós temos esse grande evento. Então, após a ascensão de Jesus, ele não nos deixa nesse mundo sozinhos. A sua presença, ela se dá agora por meio do Espírito Santo, que é nos enviado na celebração que festejamos ainda nesse último domingo, que é o domingo de Pentecostes, o qual ele nos envia e nos prepara para essa dimensão missionária que é o ser cristão. E aí eu quero trazer um elemento que me chamou bastante atenção na última celebração de Pentecostes, que é o seguinte, é o comentário ao apagar o círio pascal. Aí o padre diz da seguinte forma: irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Nestes dias de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, agora nos tornemos a luz de Cristo que irradia, como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do reino definitivo. Cristo, luz do mundo. Ou seja, a dimensão do tempo dos 50 dias celebrado pascal é uma escola catequética que nos prepara a partir do tempo que celebramos como Pentecostes, da solenidade de Pentecostes, para a dimensão do tempo comum, esse segundo ciclo do tempo comum que nos prepara para a dimensão missionária, onde somos enviados a todo o mundo a proclamar a boa nova de Jesus. Durante o tempo pascal nós tivemos nas nossas celebrações, a presença do círio pascal, que é a luz de Cristo. Quando a luz de Cristo no círio é apagada, ela não quer dizer que ela termina ali. Não. Nós, quanto cristãos, assumimos essa dimensão de ser luz, de ser sal e luz no mundo e de anunciá-la em todos os cantos. Então, é interessante esse ato singelo, né? Se a gente perceber, ele é um pequeno ato, mas ele tem um grande significado. Ao apagar o círio, nós que somos iluminados na dimensão da ressurreição, somos enviados a todo mundo a pregar esse Jesus que cremos e professamos. Após vivenciar o segundo ciclo, nós vamos nos aproximando, dentro do tempo comum, aquilo que é a dimensão escatológica do ser humano. O que é escatológica, né? Os finais dos tempos e a anunciação da vida eterna. Ou seja, Jesus, no seu discurso, nos seus encontros de formação com os discípulos, nos é proposto por meio dos 3 evangelhos sinóticos a dimensão dos finais dos tempos. Ou seja, Jesus nos prepara de que essa vida, a vida terrena, ela não termina, mas nos prepara para a dimensão da eternidade. Então, ao decorrer do segundo ciclo, a gente vai entendendo essa dimensão de que nós somos somos preparados para essa dimensão espiritual e eterna que é estar junto à glória de Deus. Mas é interessante que há essa dimensão de que do já e não ainda, né? Aquilo que anunciamos como eternidade, ele não está desligado do nosso ser hoje no mundo. Não pode estar desconectado. Se pensamos numa eternidade, isso Jesus nos propõe, se pensamos numa eternidade, ela tem que ser realizada a partir do nosso dia a dia. Por isso o tempo comum, ele vem nos formar a partir do cotidiano. O cotidiano de Jesus e também o nosso cotidiano. Que possamos ser luz e sal e luz no nosso dia a dia. Na escola, no trabalho, na faculdade, na própria igreja, quando nos encontramos com os nossos irmãos, de ser igreja como Jesus nos pede em tudo. E fechamos o nosso tempo comum
com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Cristo Rei do Universo, ele encerra com esse título, damos esse título a Cristo na sua dimensão como Rei, Rei do tempo litúrgico também, na qual ele rege toda a história da salvação, a história do tempo litúrgico, mas também rege toda a nossa dimensão, a dimensão humana que nós vivenciamos. Existem alguns outros elementos que é muito importante dentro da caminhada do tempo comum, como por exemplo, os anos A, B e C. A cada 3 anos, nós, ano a ano, aliás, nós meditamos a partir de uma ótica dos evangelistas. Nós temos 3 evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então, dentro da liturgia, ele é separado por letras. O ano A, que é Mateus, o ano B, Marcos, e o ano C, Lucas, sendo reservado o Evangelho de São João para as solenidades. Nesse tempo litúrgico, nós temos como a cor que vamos celebrar, e como vocês podem observar também no cartaz, a cor verde. Ela vai ser sempre presente nos paramentos, no ornamento também da liturgia. E há, nesse sentido, uma valorização do tempo comum. Irmãos, queridas irmãs, que coisa maravilhosa quando nós recebemos essas formações e vamos tomando consciência da beleza dessas celebrações, de tudo aquilo que vai acontecendo durante todo o ano litúrgico. Como a nossa igreja é uma igreja organizada e pensa em tudo, né? Então nós temos aqui gostaríamos assim também de mostrar algumas coisas assim concreto também do material que nós usamos durante o ano litúrgico. Por exemplo, o Frater Jefferson falava das celebrações dominicais. Então, nos domingos nós usamos este lecionário, que é o lecionário dominical, e como ele lembrou muito bem, o ano A, o ano B e o ano C. Então, nós vamos encontrar aqui todas as leituras do domingo. Nesse outro lecionário, nós vamos encontrar as leituras que nós lemos durante a semana, que são divididas em anos pares e ímpares. E também nós temos o santoral, que são as celebrações dos santos e as diversas necessidades, que às vezes tem uma celebração em particular, então nós recorremos a este livro aqui dos santos. E também, como nós pertencemos a uma congregação, tanto os Josefinos de Murialdo, mas também a minha congregação dos Oblatos, das Oblatas de São José, nós temos o lecionário das missas próprias, que nós usamos nesses 2 livros. Então, quando nós temos alguma celebração própria das nossas congregações, então nós usamos estes livros aqui. Também, durante todo o ano e dividido também por tempo litúrgico, nós temos a liturgia das horas. E a liturgia das horas não é somente para os religiosos, para os sacerdotes, os bispos, são para todos os fiéis, para todos os cristãos. E eu conheço muitos leigos que já fazem a oração pela liturgia das horas. Então, elas, como lembrei, são divididos também por tempo litúrgico. Então, agora, depois da festa de Pentecostes, a comunidade já foi para o livro número 3, que seria do tempo comum, né? Então, aqui já recomeça, como na liturgia, a partir da 8ª semana do tempo comum. Então, nós temos esses 4 livros que compõem toda a liturgia das horas. As horas maiores, que são as laudes, e as horas laudes e vésperas, e as horas menores, que são a hora média e as completas, a oração da noite. Então, dentro das celebrações de
todo o ano litúrgico, e nós vamos lembrar que nós temos 3 graus nessas comemorações. Como seria? Seria as solenidades, as festas e memória, durante todo o ano litúrgico. Então, as solenidades, ele tem algumas particularidades, porque é a maior classificação litúrgica que uma celebração pode receber. Então, nós temos as 3 leituras, a primeira, a segunda e depois a leitura do Evangelho, e ainda os Salmos. Também temos o canto do Glória e também a profissão de fé, o creio. E também as solenidades são celebrações de preceitos. Então, quase que podemos assim dizer a obrigatoriedade da missa. Na segunda, vamos dizer assim, categoria ou então grau, nós temos as festas, que são as celebrações que são dedicadas, em particular, aos apóstolos, alguns santos e mártires. Aqui nós teremos 2 leituras, o canto do Glória, e omitimos a profissão de fé. E depois nós temos a memória. Dentro das memórias nós temos a memória obrigatória e a memória facultativa. Por exemplo, hoje, na nossa liturgia, e nós vamos seguindo, como muitos de vocês têm, esse livrinho aqui, que nós acompanhamos a liturgia, então diz assim: hoje, dia 25 de maio, 8ª semana do tempo comum, nós temos aqui as comemorações de São Beda, presbítero e doutor da Igreja, memória facultativa, e também São Gregório VII, Papa, memória facultativa, e também Santa Maria Madalena de Pazzi, Virgem, também como memória facultativa. Então são comemorações de 3 santos, mas ele não é uma memória facultativa, não é uma memória obrigatória. E depois nós vamos, assim, para vocês poderem entender melhor, nós vamos ver quais são essas comemorações que nós temos agora nesse segundo ciclo aqui do tempo comum. Terminada a solenidade de Pentecostes, como nós vimos, retomamos o tempo comum. Então, nós teremos assim várias solenidades nesse tempo, desde agora até o encerramento do tempo comum. Quais são estes? Olha, nós temos aqui já no próximo domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Em seguida, no dia 3 de junho, temos Corpus Christi, depois Sagrado Coração de Jesus, a Natividade de São João Batista, a solenidade de São Pedro e Paulo, Assunção de Nossa Senhora. Em seguida, em outubro, nós temos a solenidade de Nossa Senhora da Aparecida, porque ela é padroeira do Brasil, então para nós brasileiros é solenidade. E é interessante, e depois tem a solenidade também em novembro, encerrando todo o tempo comum, nós temos a festa de Cristo Rei. Então, para nós podermos entender assim um pouquinho, veja bem, como eu disse, para nós a festa de Nossa Senhora Aparecida é solenidade. Só que em outros países eles têm as festas das padroeiras que também celebram com solenidade e nós não celebramos com solenidade. Também os nossos santos fundadores, nós celebramos no dia deles, celebramos como solenidade, mas para outras congregações, outras famílias religiosas, eles não dão um destaque como nós damos. E nas celebrações das festas, né, que nós temos muitas festas, e não seria o caso de eu elencar todas as festas que nós temos durante todo o tempo comum, né? Mas normalmente essas festas são dos evangelistas,
dos apóstolos, de alguns santos, de alguns mártires. E nós podemos, assim, lembrar também que, olha, são duas celebrações que nós comemoramos o nascimento. Seria o nascimento a natividade de Nossa Senhora e de São João Batista. Por quê? Dos outros santos, nós comemoramos o nascimento para o céu, né? E destes dois santos, né, de São João Batista e Nossa Senhora, nós temos como festa durante o ano litúrgico. Também nas memórias obrigatórias, nós temos alguns santos, por exemplo, podemos lembrar São Luís Gonzaga, que foi padroeiro da juventude, ou então São João Maria Vianney, que é patrono dos párocos. Outra festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira dos missionários, os Santos Anjos da Guarda, São Francisco de Assis e muitos outros santos que são memória obrigatória, que também não seria o caso de nós elencarmos aqui todos os santos que nós iremos comemorar durante este tempo comum. E depois nós celebramos também de forma facultativa. Por exemplo, vamos pensar na festa de São José Amarelo, que será esse mês no dia 30 de maio. Então nós, como congregação, nós celebramos até como festa, talvez um dia antes, ou até no mesmo dia, assim como uma festa, ou como um dia muito importante, mas para a nossa família religiosa. Então, essa é a diferença que tem. E também tem as comemorações. Por exemplo, no dia 2 de novembro, celebramos os fiéis defuntos, que é uma comemoração. Um aspecto muito importante para as celebrações, a questão, por exemplo, do domingo, o dia do Senhor. Então, isso, por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos uma festa ou uma memória de um santo, seja São Francisco de Assis, seja São Leonardo Murialdo, seja São José Amarelo, seja Santa Clara de Assis. Se cair no domingo, naquela basílica própria, pode ser dado um destaque sobre a festa do santo, mas a liturgia do domingo, ela não muda. Ela continua, as leituras, o evangelho, sempre do domingo, porque é o dia do Senhor e a liturgia do domingo prevalece. Isso sempre dentro do ano litúrgico. Então nós agradecemos esse momento formativo, agradecemos você por estar assistindo até agora esse vídeo, né? São vídeos que têm um conteúdo muito importante para nós aproximarmos cada vez mais nesse período pandêmico de vocês e também da caminhada da igreja. Agradecemos as pessoas que estão aqui presentes, o Frater Hildo, que está trabalhando na gravação, a irmã Deise, que preparou muito longamente todo esse conteúdo que nós transmitimos aqui nesse encontro de hoje. Também agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos e peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão, ela que é a nossa mãe de toda a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós.